No vídeo de hoje, vamos mostrar as performances de mágica mais icônicas, de ilusões de palco com assistentes a desafiar a gravidade com Darcy Oaks. Como bônus, mostraremos a ilusão impossível de amarrar cadarços do dínamo, mágicos controlando a mente do Howie e uma leitura mental no Fulus. Sem mais delongas, vamos começar. A ilusão paródia do mágico mascarado. Resumo rápido do ocorrido na apresentação. No começo do truque, o mágico Danny Larry abre as portas da frente e de trás de um guarda-roupa cofre sobre uma plataforma. Em seguida, ele passa pela porta de trás, sai pela porta da frente e tranca as duas portas do cofre. No entanto, quando ele abre a porta da frente do cofre, uma mulher aparece magicamente dentro dele. Em seguida, o cofre é girado e o mágico coloca um manto, luvas e uma máscara. Depois disso, ele faz a mulher voltar para dentro do cofre. Ele a transforma em sua réplica e fica do lado de fora do cofre com manto e máscara. Depois, cobre a versão mascarada com um cobertor mágico e manda os assistentes baterem nela com bastões. Surpreendentemente, o outro eu do mágico some no ar. Bem, como ele fez esse truque? Aqui está a explicação. Danny usa a máscara, as luvas e o manto de propósito para enganar o público. Ele fez isso para enganar os espectadores, fingindo que seu clone surgiu magicamente, mas era outra pessoa com roupas e máscara iguais. No começo da apresentação, ao vestir o manto e a máscara, a troca ainda não ocorrera. Ao que tudo indica, prepararam o cofre e a plataforma. Um homem com manto e máscara do mágico se escondia na base da plataforma. O homem escondido na base sai e se esconde atrás da plataforma quando o ilusionista fecha a porta do guarda-roupa. Percebemos a plataforma se movendo desordenadamente e a caixa do guarda-roupa balançando. A troca acontece quando o mágico vai para a parte de trás do cofre, enquanto a porta da frente é trancada de propósito. Agora, vemos o mágico entrando no cofre pela posição do corpo. O ilusionista mascarado logo surge à esquerda do guarda-roupa cofre. Olhando de perto, depois que ele entra no cofre, a borda do manto dele pode ser vista no lado direito do guarda-roupa. Em fração de segundo, a borda do casaco some e vê-se a mão de um homem à direita do cofre. Acontece que aquela mão não é do mágico, e sim do homem duplicado, vestido de forma semelhante ao mágico. Ele estava inicialmente escondido debaixo da plataforma, como foi dito anteriormente, mas saiu no momento em que o mágico se escondeu atrás do guarda-roupa do lado direito. Além disso, o mágico não podia entrar imediatamente no compartimento escondido debaixo da plataforma, porque não havia espaço suficiente para duas pessoas no compartimento. Assim, ele precisou esperar seu duplicado sair do esconderijo para poder entrar. O mágico duplicado se escondeu à esquerda do compartimento. Isso facilitou para ele se esconder atrás da porta do guarda-roupa do lado esquerdo, onde notamos sua mão. O ilusionista se escondeu à direita atrás do guarda-roupa. Portanto, isso fez com que ele se escondesse facilmente no lado direito do compartimento depois que seu duplicado saiu. Isso explica ainda mais porque a ponta do manto do mágico foi vista na extremidade direita do cofre, e uma mão foi vista na outra extremidade do cofre. Após a troca bem-sucedida, uma mulher entra no cofre. O mágico duplicado tranca o cofre e se afasta vários metros do guarda-roupa. Ao entrar no cofre, a mulher vai para o compartimento secreto na base e, inicialmente, permanece lá com o verdadeiro ilusionista. No momento certo, o mágico sai debaixo da plataforma, entra no cofre e remove túnica e máscara. Depois disso, ele remove a plataforma para se revelar e a mulher permanece escondida em seu esconderijo embaixo da plataforma. O mágico duplicado é coberto com uma capa propositalmente para permitir uma preparação. A capa tem um fio dentro dela e as assistentes seguram as pontas do fio para fazer parecer que há uma pessoa dentro dela. O mágico duplicado usou a capa para se esconder sob a plataforma junto com a assistente e o verdadeiro mágico. A capa foi colocada à frente da plataforma para o mágico duplicado entrar no compartimento secreto sem ser visto. Portanto, quando as assistentes parecem estar batendo no mágico duplicado com um bastão, elas estão apenas batendo na capa. A levitação mais impossível do mundo por Darcy Oak. Vamos fazer um rápido resumo do que aconteceu na apresentação. Inicia a apresentação chamando Howie e Doug ao palco.
Quando os dois sobem ao palco, o mágico pede que ambos se sentem em duas plataformas opostas, de costas um para o outro. Após sentarem, ele pede que deitem de costas. Depois, Darcy posiciona uma tábua 1 metro acima dos homens e pede que a alcancem e segurem juntos no alto. Depois disso, o ilusionista convida Hyde ao palco e pede para que ela fique completamente imóvel e caia para trás em seus braços. Quando ela cai para trás em seus braços, o mágico e o assistente colocam a jurada na tábua que seguram. O ilusionista tira a tábua com cuidado e pede aos dois homens que levantem os calcanhares e ombros dela. Depois ele pede que Howie solte a mão esquerda e levante os calcanhares de Hyde com a outra. Ele pede que Doug solte a mão esquerda e levante o ombro dela com a outra. Incrivelmente, momentos depois, Darcy retira a mão do juiz debaixo dos calcanhares da juíza e faz as pernas dela flutuarem no ar. O mágico pede que Doug solte as mãos e, ao fazer isso, Hyde flutua sem apoio visível. Depois disso, o mágico pede para os dois homens levantarem ela de volta com as mãos e, quando eles fazem isso, ele a segura e a coloca de volta em pé. Como o mágico fez essa ilusão? Aqui está como ele fez isso. A primeira coisa que notamos é que momentos antes de Hyde ser colocada na prancha, Howie está segurando as duas extremidades da prancha com as mãos. No entanto, Doug, o voluntário escolhido aleatoriamente, está segurando a prancha apenas com uma mão pela lateral, enquanto a outra mão está por baixo da prancha. Nossa segunda observação é sobre o corpo de Hyde ao ser levantada. Sua coluna não se dobra como seria esperado em humanos nessas situações. Por algum motivo, do pescoço ao quadril, ela está reta e rígida. Além disso, o assistente de Darcy está com as mãos embaixo das nádegas dela, e isso deveria fazer o corpo dela se curvar um pouco, mas não aconteceu. Notamos que as mãos do mágico estão sob as escápulas dela, o que deveria curvar seu corpo, mas não ocorreu. A terceira observação refere-se ao momento em que o espectador aleatório levanta a mão. A mão esquerda dele parece suspeita, pois é a primeira que ele levanta para receber a tábua do ilusionista. A mão esquerda de Doug está curvada para o fundo do palco como se escondesse algo invisível. Mas a mão direita dele está aberta, pronta para pegar a tábua. Quando ele pega a tábua com a mão direita, vemos que a esquerda ela fica voltada para a plateia, em vez de pegar a outra ponta. Mas, em vez de pegar a tábua, a mão esquerda fica em concha sob a prancha, segurando algo. Além disso, nesse momento, a mão esquerda dele deu um tranco, e isso se deve à nossa afirmação anterior de que ele está segurando um objeto invisível com ela. Nossa quarta observação ocorreu quando Hyde levitou. Antes de flutuar, Darcy pediu que Howie soltasse seus calcanhares, mas não pediu o mesmo a Doug sobre os ombros. Quando o juiz solta os calcanhares dela e ela flutua, a mão esquerda do voluntário aparece apoiando-a. Quando ele tirou a mão do ombro dela, percebemos uma luz em espiral para os jurados vinda do palco. Doug só abaixa o braço esquerdo quando essa luz acende. O ângulo da câmera muda para ocultar o movimento da mão esquerda dele. Quando a luz acende, ela aparece sob o juiz flutuante. Para tornar a ilusão mais convincente, o mágico desliza o braço pelo ar por baixo das costas dela. Para entrar em todos os detalhes sobre a realidade do truque, o voluntário foi escolhido da plateia e Hyde estava envolvida no truque. A plataforma onde Doug estava deitado possui uma haste de clérigo de plexiglass. Plexiglass é uma forma extremamente dura de plástico que suporta cerca de 10.000 psi para se quebrar. Inicialmente, a haste está na posição horizontal em relação à plataforma e precisa ser levantada manualmente para ficar ereta na vertical. Não havia nada suspeito quando Howie e Doug estavam deitados nas plataformas. Quando o voluntário levanta a mão esquerda, ergue a haste de acrílico junto ao braço e a coloca ao lado da tábua. Isso explica porque a mão esquerda dele estava em concha e ele não conseguia tirá-la debaixo da tábua, pois estava segurando a haste de acrílico. Além disso, parece que a juíza usa um arnês feito de tábua metálica. A placa metálica possui uma extensão cilíndrica oca abaixo, onde se insere a ponta do acrílico. Observamos que a extensão oca está posicionada sob o ombro direito de Hyde. Eles não conseguiram posicioná-la no centro das costas dela por causa da tábua de madeira. Também notamos que Darcy focou em inserir a haste na extensão oca ao colocá-la na tábua. O ilusionista examina embaixo da juíza antes de colocá-la na tábua.
Após posicionarem a juíza como queriam, retiraram a tábua, pois ela nunca sustentou seu peso. Agora sabemos como Hyde flutuou no ar, mas como o mágico consegue passar a mão por baixo do corpo dela se realmente foi usada uma haste de acrílico para suspendê-la no ar? Foi imagens geradas por computador ou edição? Imagens geradas por computador ou edição de vídeo não foram usados. Na verdade, o braço do mágico sempre esteve longe do copo. Ele só move a mão no ar sem tocar na haste. Quanto ao fato de o acrílico não ser visível durante a apresentação do mágico, a luz espiral brilhante é usada para garantir que ele permaneça invisível. Esse conceito de luz espiral é usado por vários mágicos para esconder objetos no palco. Quando a luz brilhante incide na parte de trás do jeans de Darcy, cria uma sombra e faz o acrílico transparente sumir. O público não vê porque está longe e não sabe o que procurar, pois desconhecia o uso do acrílico. Além disso, como dito antes, Doug só abaixou o braço quando a luz acendeu. Quando a luz é acesa, percebemos que a luz está refletindo no cabelo da Hyde no momento em que o voluntário abaixa a mão. A luz foi acesa antes e depois ele abaixou o braço para esconder a haste de vidro. Mas a mão esquerda dele foi usada como uma cobertura para esconder a haste quando a luz não estava acesa. O toque hipnótico de David Lehman. Vamos fazer um rápido resumo do que aconteceu na apresentação. Essa apresentação de mágica começa com os mágicos convidando Howie ao palco. No palco, eles praticam frenologia de pressão, fazendo as pessoas agirem de certas formas ao tocar seus crânios. Lehman usou esse truque para impedir o jurado de ler corretamente, pressionando partes do crânio. Depois, David apresenta 3 cartas com nomes diferentes em cada uma delas. Primeiro, ele mostra cada uma das cartas para a plateia e para os outros jurados, antes de mostrá-las para Howie, e eles conseguem ler e entender as palavras corretamente. Mas quando mostra as mesmas palavras ao jurado pressionado por Lehman, ele não consegue ler direito. Curiosamente, o jurado lê as cartas quando o mágico alivia a pressão em sua cabeça. Como eles fizeram seus truques? Aqui está uma explicação. Depois de assistir à apresentação, podemos concluir que Howie tinha algum tipo de deficiência visual porque ele não conseguia ler as palavras nos cartões. Ao pesquisar sobre o histórico de Howie, descobrimos que o jurado é, na verdade, daltônico. Se esse truque realmente envolve o uso da deficiência de Howie, primeiro precisamos entender como as pessoas daltônicas percebem o mundo. Embora possamos pensar que o daltonismo faz uma pessoa enxergar em preto e branco, não é esse o caso. Eles veem cores, mas com percepção limitada. Cores que são próximas umas das outras e que não são tão vibrantes são os tipos de cores que pessoas daltônicas não conseguem distinguir. Por exemplo, quem tem visão normal pode diferenciar 3 maçãs de cores distintas. Uma pessoa com daltonismo teria dificuldade para distinguir as 3 cores. Da mesma forma, uma pessoa com daltonismo para vermelho e verde não conseguirá ver o número 45 colorido de vermelho e escrito em um padrão de fundo verde. Em vez disso, a imagem pareceria para a pessoa como se o número 45 estivesse colorido de verde e escrito em um padrão de fundo verde. Agora, compreendemos o daltonismo e lembramos das palavras dos cartões. Percebemos imediatamente que não há nenhuma cor vibrante visível ao redor das palavras escritas nos cartões, o que pode dificultar a leitura para Howie. Isso indica que a deficiência visual de Howie não foi abordada na apresentação. Agora que resolvemos a primeira teoria, vamos dar algumas dicas de como os mágicos realizam seus truques. Primeiramente, a carta ilegível que David mostra ao juiz, quando comparada com a carta que ele exibiu depois que devolveram ao juiz a capacidade de ler corretamente, eram 2 cartas diferentes. Podemos distinguir que as 2 cartas são diferentes com base em um pequeno detalhe na parte inferior do canto esquerdo das cartas. Além disso, é fácil notar que o padrão ao redor da palavra nas 2 cartas difere. Além da nossa observação de cartas diferentes sendo usadas na apresentação, podemos ver inicialmente David exibindo uma carta em sua mão direita, que é o nome do Howie. No entanto, em sua mão esquerda, podemos ver os cantos de outras 3 cartas, o que mostra claramente que há mais de 3 cartas usadas nesta apresentação. Como dissemos antes, David usou cartas duplicadas para cada palavra. A resposta está nas cartas. Outra coisa que percebemos é que, quando aproximamos as palavras escritas nas cartas,
elas não parecem as mesmas de perto em comparação com quando as vemos de longe. Quando aproximamos a carta do comediante, parece que está escrito como a palavra Conadin, que foi como Howe pronunciou. O mesmo ocorreu com a palavra germafobo, que ele também errou ao pronunciar. Ao aproximar a carta, lê-se Garapubis, como pronunciou o juiz. Se você ainda não sabe como o truque funciona e a ciência por trás, vamos explicar para você. Davi usou imagens híbridas nos cartões. Por exemplo, uma imagem híbrida pareceria com Albert Einstein em uma foto de close. Quando a imagem se afasta, parece Marilyn Monroe. Para criar imagens híbridas, a imagem que deve ser visível à distância é uma imagem desfocada, usada como camada base da imagem híbrida. A imagem desfocada é sobreposta ao contorno das principais características de outra. Ao ver a imagem de perto, nossos olhos ignoram o desfoque e focam no contorno. De longe, nossos olhos não percebem o contorno transparente da imagem híbrida, pois ele se mistura na imagem desfocada. Por isso, vemos a imagem de forma geral. David segurava 6 cartas. 3 eram imagens híbridas e 3 imagens normais legíveis. As 3 primeiras imagens mostradas ao público e a Howe eram híbridas, o que dificultou a compreensão das palavras pelo jurado. Eventualmente, ela mostrou as outras 3 imagens para o público e para o jurado, e ele conseguiu ler as palavras naquele momento porque não eram imagens híbridas. Para eliminar as provas, Davi rasgou os cartões após a apresentação. Previsão psíquica de Ekaterina. Vamos resumir o que aconteceu na apresentação. A apresentação inicia com a mágica, pedindo que Alison suba ao palco. Ao se juntar a ela, Alison recebe um balão inflado da ilusionista. Depois, ela pede que a apresentadora lembre de um objeto marcante da infância e Alison escolhe uma bicicleta com um unicórnio no assento. Quando a ilusionista estoura o balão, encontra-se dentro dele um papel dobrado e preso com um clipe. Depois, ela dá o papel para Alison e pede que o abra devagar. Surpreendentemente, a imagem no papel é de uma bicicleta. Bem, como ela fez esse truque? Aqui está a explicação. Após o truque de Ekaterina, Penn disse: queremos falar sobre o que odiamos na mágica, e algo que nunca é permitido neste programa, que é o que chamam de preparação pré-show. Pré-show significa encontrar a Alison nos bastidores e ter uma pequena conversa com ela sobre coisas que são importantes para ela. Ela cria uma imagem clara na mente para usar no show e desenhar a bicicleta. Então o público não recebe uma cena de verdadeiro encanto, mas ele acrescentou que o mágico não fez isso. As palavras de Penn mostram que não houve preparação no truque, pois isso é proibido no programa. Depois ele disse: porque você não precisou do trabalho anterior, pois já tinha a solução no bolso. Ekaterina pede ao apresentador que pense em um objeto comum que ela gostava na infância, escolhendo uma bicicleta. A mágica fez com que suas perguntas fossem específicas e restringissem as opções de objetos. Agora, todos os 4 pontos eliminam muitos objetos da infância que podemos imaginar. Se limitarmos a 4 objetos que todos reconhecem, teremos um carro, uma boneca, um ursinho de pelúcia e uma bicicleta. Ao observar a ilusionista, nota-se uma fenda na lateral da saia voltada para a câmera e o público. Também existe grande chance de haver uma fenda do outro lado da saia. A mágica guardava um índice no bolso. Um índice é um conjunto de cartas, papéis ou objetos que mágicos usam em truques com várias possibilidades de saída. Múltiplas saídas ocorrem quando o mágico limita as opções do espectador. O número limitado de objetos que o espectador tem a oportunidade de escolher está todo dentro desse índice variado. A mágica só precisa alcançar o bolso direito da saia, onde o índice está escondido. Ela removeu a seleção feita por Alison. Agora sabemos que a ilusionista tinha no bolso 4 papéis dobrados, cada um com a imagem de uma bicicleta, um ursinho, uma boneca e um carro. Quando a mágica estourou o balão, trocou o papel dobrado que estava lá por um do seu bolso. O papel que ela troca é o que tem uma bicicleta desenhada. Acontece que, quando ela pediu para Alison explicar por que o objeto escolhido era pessoal para ela, ela aproveitou essa oportunidade. Ela usou essa oportunidade para procurar em seu índice e escolher o pedaço de papel que tinha o desenho de uma bicicleta.
Em seguida, ela segura com a mão direita. Ela pegou a lata de spray e fechou a mão direita para esconder o papel. Depois, ela remove a tampa segurando o papel. Depois de borrifar o balão, ele estourou devido ao ácido no spray, que perfurou a camada de borracha do balão e fez com que ele estourasse. Embora nem todo spray faça um balão estourar, apenas alguns específicos que contêm ácidos, como mencionado anteriormente, podem fazer isso. Além disso, o papel dobrado preso dentro do balão não tinha nenhum objeto desenhado nele e foi colocado no balão apenas para enganar o público. A mágica já havia trocado o papel dobrado pelo que ela tirou do bolso antes de entregá-lo para Allison. Para trocar, a mágica colocou o clipe e o papel do balão em sua mão. Em seguida, ela posicionou o clipe acima do papel em sua palma esquerda dobrada e escondeu o papel da bicicleta em sua mão direita. Ela finge tirar o papel com o clipe da mão esquerda, coloca o da bicicleta na outra mão e o retira novamente. Parecia que ela havia removido o papel do clipe mesmo sem fazê-lo. O público não percebeu porque o movimento ocorreu na palma dobrada dela, bloqueando a visão. Eles não suspeitaram, pois o clipe ficou visível acima da palma dela, mas Penn e Teller não foram enganados. O truque de cadarço de Dynamo. Vamos resumir o que ocorreu na apresentação. O mágico começa seu truque pedindo a um espectador para desamarrar o cadarço e também desamarre o seu próprio cadarço. Em seguida, ele pega uma fita adesiva e prende a ponta do seu cadarço à do espectador. Logo depois, Dynamo tira as pontas coladas dos cadarços, deixa-as cair e une os cadarços com magia. Em seguida, ele recolheu as pontas caídas e as prendeu aos cadarços. Em seguida, ele separa os seus cadarços dos do espectador. Como ele fez o truque dele? Aqui está o segredo. Primeiramente, os espectadores não são cúmplices e não estão envolvidos no truque. Pela nossa observação, a parte superior do cadarço direito do mágico é relativamente fina em comparação com a parte inferior. O formato do cadarço é assim porque Dynamo está usando uma manga sobre o cadarço direito. Essa manga é um cadarço recortado colocado acima do original. Por isso, a parte inferior do cadarço é mais grossa que a superior. Ao colar as pontas dos cadarços, notamos que sua mão esquerda saiu do quadro da câmera. Então, ele pegou um cadarço truque com a mão esquerda, que é uma réplica das pontas unidas dos cadarços. Essa réplica parece exatamente com a parte cortada das duas pontas. E isso porque, mais tarde, ele conecta as duas pontas por meio dela. Ele segura a manga na base do cadarço com a esquerda e desliza acima das pontas coladas. Quando as mangas cobrem as pontas coladas, o mágico solta os cadarços com fita no chão. O movimento fez parecer que ele uniu os cadarços e separou as pontas coladas magicamente. Além disso, como os cadarços não estão realmente unidos como parece, o ilusionista não permitiu que o espectador chutasse ou puxasse a perna para longe do local. Se ele tivesse feito isso, o truque teria sido revelado, pois as pontas coladas se soltariam uma da outra dentro da manga que as cobre. Depois, ele chama a atenção do público e pega os cadarços falsos do chão. Depois, ele esconde o truque na palma da mão direita e puxa a manga para baixo, até a parte inferior do cadarço com a mão esquerda. Ao puxar as mangas, ele posiciona a mão direita sobre as pontas coladas dos cadarços. Ao fazer isso, ele pareceu prender magicamente as pontas cortadas aos cadarços. Ao soltar as pontas dos cadarços, notamos que o punho direito dele está fechado porque esconde as pontas falsas dos cadarços. A palma da mão esquerda dele está aberta e ele sai do alcance da câmera para jogar as pontas falsas dos cadarços no bolso.